Bom dia! E se eu te dissesse que a primeira palavra que você dirige a Deus ao acordar tem poder real para transformar o resto do seu dia? Não estou falando de uma fórmula mágica, nem de truque oculto. Quando eu digo magia no título, estou usando uma imagem. A força misteriosa da presença de Deus que age quando escolhemos alinhar nosso coração aos seus princípios. Essa magia que quero convidar você a experimentar agora. Uma prática simples, fiel e cheia de graça, enraizada no Salmo 1, que pode ativar bênçãos de forma integral na sua vida, no seu espírito, nas suas relações, no seu propósito e, pela misericórdia de Deus, também nas suas circunstâncias. Feche os olhos por um instante e imagine uma manhã clara. A luz entra pela janela. Há silêncio ou só o som dos primeiros passos da casa. Nesse instante, você tem uma escolha. Beber a voz do mundo logo de manhã. Opiniões apressadas, comparações, notícias que agitam o coração, ou colocar os pés no caminho da vida, aquele caminho que a Escritura chama de bem-aventurança. O Salmo 1 começa exatamente aí, com uma escolha. E é nessa escolha que mora a magia, a decisão consciente de começar o dia junto de Deus. O salmista nos fala primeiro sobre um risco, o perigo de andar conforme o conselho dos ímpios, de deter-se no caminho que leva ao erro, de sentar na roda dos que zombam do que é santo. Pense comigo, quantas manhãs começamos deixando que opiniões vazias, provocações ou hábitos superficiais ditem o tom do dia? Talvez uma notificação, uma conversa ou uma mídia que nos empurra para uma direção que não edifica. O Salmo nos lembra que há um caminho que conduz longe da vida que Deus quer para nós. Ler isso de forma direta não é para nos encher de culpa, mas para nos trazer clareza. Há escolhas pequenas e repetidas que moldam destinos. José enfrentou tentações e conselhos que o desviariam, mas manteve fidelidade, e Deus, em sua fidelidade, esteve com ele. Daniel, mesmo em terra estrangeira, escolheu resistir às influências que corrompiam sua fé, e foi preservado de maneiras que testemunham a fidelidade divina. Neemias, ao reconstruir muros, não cedeu às vozes que semeavam desânimo. Esses exemplos não prometem um caminho isento de dor, mas apontam para uma realidade. Quando alguém decide não se assentar mais na cadeira dos que zombam, Deus age em parceria. Vamos orar juntos agora, pedindo discernimento para essas manhãs. Pai, nós reconhecemos que tantas vozes competem pela nossa atenção. Dá-nos olhos para ver o caminho que conduz à vida e ouvidos para rejeitar os conselhos que nos afastam de Ti. Protege o início dos nossos dias. Ensina-nos a escolher com sabedoria. Espírito Santo, guia nosso coração para que não fiquemos à vontade na mesa daqueles que zombam do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Se esta palavra já está tocando você, deixe um comentário dizendo árvore plantada. É um gesto simples, mas é uma declaração. Você escolhe começar enraizado em Deus. Fica comigo, ainda há muito para descobrir. Agora, vamos avançar para a segunda parte do Salmo, o lugar do deleite. Depois de advertir contra o caminho dos ímpios, o salmista descreve o homem que encontra prazer na lei do Senhor. Não se trata de uma obediência mecânica, fria. Trata-se de um prazer íntimo, de um amor pela palavra que se torna alimento. Meditar dia e noite é permitir que a palavra gere perguntas, transforme decisões e esteja presente nas pequenas ações do cotidiano. O que significa, na prática, deleitar-se na lei do Senhor? Significa escolher ouvir uma verdade que atravessa nossos pensamentos. Significa mastigar um versículo pela manhã enquanto ainda estamos na cama. Repetir em voz baixa uma promessa que acalma a ansiedade. Deixar que uma sentença bíblica responda antes da pressa responder. Significa também que a palavra não fique apenas em teoria. Ela molda o tom da nossa fala.
a generosidade das nossas mãos e a paciência de nosso olhar. Lembre-se de Maria, que se assentou aos pés de Jesus para escutar. Ela escolheu estar presente, há força nessa presença. Lembre-se também da mulher samaritana junto ao poço. Um encontro com a palavra levou a uma nova sede e a um testemunho que alcançou a cidade. A meditação bíblica não é um hábito isolado, é o contexto no qual Deus encontra corações dispostos. Quer um exemplo prático para amanhã? Antes de pegar o celular, respire e leia um versículo curto do Salmo 1 ou outro versículo que fale ao seu coração. Repita-o como declaração. Deixe que essa frase ressoe por alguns minutos. Pergunte ao Espírito Santo: onde eu preciso ser moldado hoje? Que atitude de hoje precisa nascer dessa palavra? Esse simples movimento começa a realinhar seu dia. Vamos orar pedindo amor pela palavra. Senhor, planta em nós o desejo de te ouvir. Faz com que a tua palavra seja doce aos nossos lábios e clara no nosso entender. Dá-nos o gosto por meditar dia e noite, mesmo quando o relógio aperta e as responsabilidades chamam. Por tua graça, que a tua verdade nos molde para amar e servir. Em nome de Jesus, amém. Ao colocar a palavra no centro da manhã, algo começa a acontecer no interior. Raízes começam a se formar. E aqui chegamos à imagem mais forte do Salmo. A árvore plantada junto a correntes de águas. Não é uma árvore qualquer. É uma árvore com um lugar de vida garantida. Não porque a árvore mereceu, mas porque está posicionada onde pode beber. Essa imagem toca a profundidade do que significa prosperar segundo Deus. Visualize essa árvore, raízes descendo firmes, buscando água, um caule que cresce não apressado, mas seguro, ramos que dão fruto no tempo certo, folhas que permanecem verdes mesmo diante de estações difíceis. Essa é a promessa do Salmo para quem se deleita na lei do Senhor. A prosperidade aqui retratada não é apenas financeira, é integral. É saúde da alma, paz nos relacionamentos, clareza de propósito, integridade no trabalho e a capacidade de produzir fruto que beneficia outros. Quando Jesus disse no Evangelho de João que ele é a videira e nós somos os ramos, falou sobre permanecer nele para dar fruto. A mesma lógica está no Salmo 1. O segredo não é um manual de sucesso humano, mas uma relação viva. O fruto do Espírito, descrito por Paulo em Gálatas, amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, são sinais de uma vida enraizada. Não prometemos que isso eliminará todas as lutas. Prometer isso seria reduzir a graça. Mas afirmamos que há um efeito claro e visível quando a vida se funda em Deus. Quero que você imagine agora suas próprias raízes. Onde elas estão buscando água? Em opiniões alheias? Em autopromoção? No medo? Ou estão numa fonte viva, no caráter de Cristo, na verdade das Escrituras, na comunhão com Deus? Fazer essa pergunta é começar a agir. Raízes profundas não crescem do dia para a noite. Elas são fruto de hábitos repetidos, de práticas que terminam por transformar o interior. Vamos orar pedindo raízes profundas. Pai, planta-nos junto às tuas correntes. Dá-nos raízes que não tremam quando vem vento forte. Queremos beber da tua presença e não das promessas vazias do mundo. Ensina-nos a paciência de quem espera o tempo do fruto. Pelo teu Espírito, ajuda-nos a permanecer em Jesus, nossa videira. Em nome de Jesus, amém. Enquanto meditamos nessa imagem, considere como a prosperidade integral se manifesta em atitudes concretas, um relacionamento curado, porque alguém escolheu perdoar, um trabalho que floresce porque foi feito com fidelidade, um jovem que encontra propósito porque foi orientado por um mentor piedoso, uma família que experimenta paz porque orou juntas. Esses são frutos reais, palpáveis, que nascem de raízes alimentadas pela presença de Deus.
Não estou dizendo que seguir estes princípios vai automaticamente garantir sucesso material ou livrar você de sofrimentos. A Escritura mostra vidas piedosas que enfrentaram provas enormes. O propósito não é escapar das tempestades, mas estar enraizado o suficiente para que a tempestade não arranque tudo. José enfrentou prisões antes do cume. Daniel enfrentou fornalhas e covas. Neemias enfrentou oposição. Mas em cada caso, a fidelidade produziu fruto que abençoou muitos, não apenas uma bênção privada e instantânea. A graça de Deus se manifesta de maneiras variadas, e nossa responsabilidade é permanecer fiéis. Agora, quero te convidar a um exercício breve de imaginação que funciona como uma semente prática. Encontre um lugar onde você possa ficar 1 minuto sem olhar para o telefone. Visualize suas raízes crescendo da sola dos seus pés para o coração da terra, buscando água viva. Sinta-se apoiado. Pense em uma fruta que você deseja ver amadurecer na sua vida. Pode ser paciência, integridade, reconciliação ou coragem. Declare em voz baixa: por graça, quero produzir este fruto hoje. Esse pequeno ato é um gesto de aliança. Você se coloca à disposição e Deus, em sua fidelidade, começa a operar. Ao longo deste caminho, a comunidade importa. O Salmo não fala de uma árvore isolada em um vaso que alheia ao ambiente. Fala de alguém que vive em meio a outros e cuja vida, por ser bem enraizada, se torna testemunho. Seu exemplo atrai. Pessoas notam a diferença de quem busca o Senhor ao ponto de transformar manhãs em práticas de fé. Quando José se manteve fiel, sua influência alcançou uma nação. Quando Daniel se manteve íntegro, testemunhou diante de reis. Quando Neemias liderou com oração e trabalho, a comunidade foi restaurada. Talvez você esteja pensando, mas e se eu não sentir nada diferente? Essa é uma pergunta honesta e necessária. Nem sempre a sensação acompanha a decisão. Às vezes, a primeira manhã que você escolhe se dedicar à palavra não traz avivamento imediato, mas a raiz começa a crescer e a perseverança transforma o que é invisível em visível. A magia que falamos no título é exatamente isso. Uma ação de Deus que frequentemente requer nossa constância, nossa paciência e nossa humildade para ser manifestada. Antes de seguirmos adiante, quero trazer uma palavra que desarma qualquer equívoco sobre ativar bênçãos. Não se trata de seguir uma série de passos como botões para pressionar uma máquina divina. Não é uma fórmula. Ativar a prosperidade bíblica significa alinhar-se com princípios divinos por fé e obediência, sujeitando-se à vontade soberana de Deus e confiando em sua graça para produzir fruto. Deus não é uma função que responde a comandos. Ele é Pai, e a comunhão com Ele transforma a natureza do que somos. Vamos orar pedindo humildade e confiança nesse processo. Senhor, ajuda-nos a entender que a nossa busca não é por fórmulas, mas por Ti. Dá-nos humildade para depender e paciência para perseverar. Que não busquemos resultados imediatos a qualquer preço, mas que desejemos, acima de tudo, ser moldados à semelhança de Cristo. Pelo Teu amor, guia-nos no caminho da fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Ao fazer essa jornada, 3 imagens práticas começam a surgir como pontes entre teoria e vida cotidiana. O silêncio inicial antes do celular, a leitura ou repetição de um versículo como declaração e a pequeníssima ação concreta que traduz fé em serviço. Um ato de gentileza, uma palavra de encorajamento, um gesto de perdão. Esses movimentos são os passos pelos quais as raízes se aprofundam e o fruto começa a aparecer. Ainda há algo que quero compartilhar com você antes de avançarmos. O Salmo afirma que o justo dá fruto a seu tempo. Isso é fundamental. Em nossa cultura de imediatismo, precisamos reaprender a esperar. Frutos têm sazonalidade.
Há um tempo de folha, um tempo de broto, um tempo de florescimento. Parte da sabedoria do crente é aceitar os tempos de Deus, permanecendo fiel naquilo que é possível hoje. Quando você faz um pequeno ato de fidelidade, você não precisa ver o fruto completo no mesmo dia. Você está plantando, e Deus é aquele que completa o que começou. Imagino você agora caminhando até uma janela, com uma xícara de café ou chá, olhando para uma árvore real, observando suas folhas e lembrando-se de que há vida sob a superfície. Essa imagem vai nos acompanhar. Ao retomarmos, vamos aprofundar como cada manhã pode ser estruturada para favorecer esse enraizamento. Práticas concretas para silenciar a pressa, declarar a palavra, meditar, memorizar e agir. 5 passos que, repetidos com fé, ajudam a ativar a prosperidade que Deus quer para você. Não é garantia de uma vida sem problema, mas é garantia de uma vida com fundamento. Mas antes de revelar esses passos detalhadamente, quero ler com você, em voz simples e reverente, a essência do que o Salmo 1 apresenta, bloco por bloco, não como uma recitação literal, mas como eco para que possamos interiorizar o ritmo dele. Primeiro a advertência contra a influência perversa, depois o prazer na lei. Em seguida, a imagem da árvore junto à água, o fruto no tempo certo, e a diferença entre o destino dos que buscam Deus e o fim daqueles que rejeitam. Ao ouvir essa narrativa, peça ao Espírito que fale ao seu coração sobre qual desses pontos precisa de mais atenção hoje. Paráfrase do Salmo, em eco suave, em voz que convida à meditação. Há 2 caminhos, o que se abre para a pressa e para o aplauso fácil, e o que caminha em direção à fidelidade silenciosa. Há um homem que escolhe o segundo caminho e encontra bem-aventurança. Sua delícia é a lei do Senhor. Ele pensa nela dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas. Suas raízes tocam a fonte. Ele dá fruto no tempo certo, e tudo o que faz prospera. O ímpio, porém, é como a palha que o vento dispersa. O seu fim é o esquecimento. Permaneça com essa imagem por um momento. Qual caminho você escolheu ao abrir os olhos hoje? Qual fruto você quer ver? Onde suas raízes estão se firmando? Ao fim desse eco do Salmo, quero que você faça algo simples. Repita baixinho, como compromisso, a frase "sou árvore plantada". Não é bravata, é declaração de desejo e aliança. Escreva isso nos comentários agora. Árvore plantada. Vamos formar uma pequena comunidade aqui que declara juntos essa busca por enraizamento. A partir daqui, vamos começar a organizar a prática matinal que ajude tudo isso a se tornar real. Vou desdobrar 5 passos concretos que muitos têm encontrado úteis. Silêncio inicial, leitura e declaração, meditação guiada, memorização intencional e ação de serviço. Cada passo será explicado com exemplos bíblicos e sugestões práticas, e haverá orações para cada fase. Mas antes de entrarmos nesses passos, e é nesse ponto que vamos pausar um pouco para aprofundar a imagem da árvore, quero compartilhar uma história curta que ilustra o processo. Houve alguém, nos relatos que chegaram até mim, que começou pequenino, uma pessoa comum, com trabalho, família e contas a pagar. Nada extraordinário à primeira vista. Ela decidiu experimentar essa rotina. Por algumas semanas, nada aparente mudou no emprego ou nas finanças, mas algo mudou por dentro. Uma calma inesperada, mais paciência com o cônjuge e um passo a mais para ajudar um colega. 6 meses depois, portas se abriram de modo misterioso que não pareciam meramente coincidência. Não foi porque a pessoa recitou a fórmula correta, e eu não digo isso como promessa. Foi porque, ao escolher se enraizar, Deus começou a usar aquela vida para produzir fruto. Essa é a magia de que falamos. Transformação real, não manipulação.
Vamos orar por humildade para praticar e sensibilidade para perceber o que Deus está fazendo, mesmo quando tudo parece lento. Vai dar-nos olhos para ver as mudanças que o Teu Espírito faz em nosso íntimo. Não nos deixes cair na exigência de resultados imediatos. Ensina-nos a cultivar perseverança e gratidão pelo caminho. Usa nossas vidas para dar fruto que abençoa outros. Em nome de Jesus, amém. Chegamos a um ponto de virada. Já estabelecemos o horizonte, a escolha do caminho, o deleite na palavra, a imagem da árvore e a noção de fruto no tempo certo. Agora, quando retomarmos, vamos descer as raízes. Vamos detalhar cada um dos 5 passos práticos para a sua rotina matinal, com exemplos concretos, orações curtas para cada etapa e pequenas propostas de ação que você poderá começar amanhã mesmo. Preparado? Respire fundo. Lembre-se, não é sobre perfeição, é sobre fidelidade. E a fidelidade, mesmo em atos humildes, é plataforma para a ação poderosa de Deus. Ainda antes de prosseguir, uma palavra final de cuidado. Se você vem de uma história de decepção espiritual, se expectativas quebradas feriram sua confiança, eu quero lhe dizer, venha como está. O Salmo fala a quem precisa de direção, e Deus acolhe quem se humilha e busca. Não precisamos ter respostas perfeitas para começar. Precisamos de um coração disposto. Amanhã, quando abrirmos os olhos, podemos escolher uma única coisa: dizer ao Senhor, com sinceridade, plantai-me. E essa petição simples pode ser o início de algo que, pela graça de Deus, transformará seu dia a dia. Agora, respire. Guarde essa imagem da árvore. Logo em seguida, vamos aprofundar os passos práticos que você pode adotar já na sua manhã, desde o silêncio inicial até a ação concreta de serviço. E como cada passo alimenta uma raiz que, com tempo e graça, produzirá fruto. Respire fundo. Lembra da imagem da árvore que criamos há pouco. Raízes que descem em direção à água viva, um caule que cresce sereno, ramos que dão fruto no seu tempo. Agora, vamos transformar aquela imagem em prática. Não é teoria distante, são movimentos simples que você pode começar amanhã cedo, ainda com os pés no chão da sua casa. Vou descrever, com detalhe e carinho, os 5 passos que formam uma rotina matinal enraizada no Salmo 1. Em cada passo haverá uma palavra bíblica, uma sugestão prática adaptada ao seu ritmo de vida e uma oração para que aquilo que você pratica se torne mais do que rotina, seja encontro com Deus. O primeiro passo é o silêncio inicial. Antes do celular, antes das mensagens, antes das urgências, permita-se 1 minuto de silêncio para reconhecer quem é Deus naquela manhã. Não estou falando de um ritual complicado, nem de uma técnica secreta. Falo de um gesto humano e espiritual. Aquietar-se para ouvir. Jesus, tantas vezes, retirava-se para lugares solitários para orar. Maria, sentada aos pés de Jesus, escolheu a melhor parte ao ficar em silêncio para ouvir. Esses exemplos nos ensinam que a presença vem quando a pressa se aquieta. Como fazer isso na prática? Ao abrir os olhos, fique sentado na cama por 30 ou 60 segundos. Coloque as mãos sobre o colo e simplesmente respire. Se for possível, olhe uma janela por alguns instantes e permita que a luz da manhã te lembre da criação do Senhor. Se você vive com crianças pequenas ou tem um horário apertado, adapte. Use o tempo que a cafeteira precisa para preparar o café ou os primeiros minutos do banho. Para quem trabalha em turnos ou tem rotina irregular, escolha um momento fixo que possa repetir facilmente, mesmo que sejam apenas 90 segundos. O importante não é a duração, é a repetição. Prática concreta. Desligue as notificações por 3 minutos. Coloque o celular no modo avião ou vire a tela para baixo.
Se necessário, programe um alarme com um som suave que não te jogue direto para a pressa. Se preferir, coloque um cartão com um versículo curto perto da cama. Quando o silêncio vier, diga com sinceridade: Pai, eu te entrego este dia. Deixe essa frase abrir espaço na sua alma. Não se preocupe com sons ao redor. A essência é alinhar o coração com Deus antes de ser bombardeado por opiniões alheias. Oremos. Pai, começamos o dia reconhecendo Tua presença. Antes das vozes, antes das demandas, somos Teus. Acalma o nosso interior e dá-nos sensibilidade para Te ouvir. Ajuda-nos a não trocar o primeiro silêncio por distração. Em nome de Jesus, amém. O segundo passo é a leitura e a declaração. Aqui não se trata de acumular informação, mas de deixar que a palavra fale primeiro. No Salmo 1, o salmista celebra aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Traduza isso simplesmente. Leia um versículo e deixe que ele se torne uma declaração que você repete. A leitura pode ser breve, uma linha, 2 versos, mas feita com atenção. Como escolher o versículo? Pode ser um trecho do Salmo 1, a imagem da árvore, a promessa de prosperidade do que faz. Pode ser João 15, lembrando que permanecer em Cristo é dar fruto. Pode ser um versículo de Gálatas, que descreve o fruto do Espírito. Escolha aquilo que toca o seu coração. Se estiver em dúvida, comece com a frase: Sou árvore plantada junto às águas. Repita-a em voz baixa, como quem planta uma bandeira de fé no seu dia. Escrever o versículo em um post-it e colar no espelho do banheiro ou na tela de bloqueio do celular pode transformar aquela frase em companheira ao longo da manhã. Prática concreta. Leia o versículo 2 vezes. Na primeira, ouça como quem descobre um som novo. Na segunda, diga em voz alta e transforme-o em declaração. Por exemplo, por graça, hoje sou árvore plantada. Minhas raízes buscarão a água viva. Darei frutos segundo o tempo de Deus. Não te tornes escravo de palavras prontas. Use frases que realmente expressem seu desejo de alinhamento com Deus. Se tiver crianças, transforme a leitura em algo breve que possa ser compartilhado com elas antes de saírem. Um pequeno hábito que forma gerações. Oremos, Senhor, que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Faz que o que lemos nesta manhã penetre no nosso ser e guie nossas atitudes. Dá-nos coragem para declarar aquilo que cremos e humildade para praticar o que confessamos. Em nome de Jesus, amém. O terceiro passo é meditar, mastigar a palavra. Meditação bíblica não é evasão nem contemplação vazia. É um processo ativo de perguntar ao texto e deixar que ele pergunte de volta a você. O salmista diz que medita dia e noite. Isso não significa que você precisa se isolar por horas, mas que a palavra deve permear seu interior e dirigir suas escolhas. Prática de meditação em 4 movimentos simples, fáceis de repetir. Leia, repita, pergunte, escute. Primeiro, leia o versículo escolhido uma vez com atenção. Depois, repita-o em voz baixa, deixando que cada palavra atinja seu coração. Em seguida, faça perguntas práticas. O que esta palavra me pede hoje? Em qual situação deste dia ela pode me orientar? Que atitude ela muda em mim agora? Por fim, fique em silêncio por 1 minuto, abrindo espaço para que o Espírito fale. Se surgir uma imagem, uma lembrança ou uma convicção, anote num caderno, pois a meditação que não é registrada tende a evaporar diante das tarefas do dia. Exemplos concretos de como essa meditação atua no cotidiano. Se o versículo enfatiza a paciência, pode ser que hoje você precise evitar uma discussão no trânsito. Se ele fala de integridade, talvez haja uma decisão no trabalho que precisa de honestidade em vez de atalhos. Se fala de perdão, talvez seja o momento de mandar uma mensagem reconciliação. A meditação cria um micromap de atitudes a serem tomadas.
Não espere revelações dramáticas. Espere, sim, pequenas luzes que direcionam o próximo passo. Oremos. Espírito Santo, guia-nos na meditação. Mostra-nos hoje o que devemos abandonar e o que devemos abraçar. Dá-nos ouvidos para ouvir e coragem para obedecer. Que não nos contentemos com uma leitura superficial, mas que a Tua palavra nos transforme desde o íntimo. Em nome de Jesus. Amém. O quarto passo é a memorização intencional. Guardar um versículo no coração é um recurso antigo e eficaz. Quando a tentação, o medo ou a ansiedade batem à porta, o versículo memorizado pode saltar dos lábios e reorientar a mente. Memorizar não é decorar por decorar, é armar-se com a verdade de Deus. Técnicas práticas que ajudam: fragmentação, associação e repetição. Fragmentação: divida o versículo em pequenas frases e memorize por blocos. Associação: conecte cada bloco a uma imagem. A palavra raiz pode evocar suas mãos na terra, correntes de águas, pode lembrar o som de um riacho. Imagens ajudam a fixar. Repetição: recite o versículo em momentos estratégicos do dia. Ao escovar os dentes, no trajeto para o trabalho, enquanto espera na fila do banco. Use post-its em locais visíveis, gravadores de voz com sua própria leitura, o recurso de lembrete do celular para repetir a cada 3 horas. Um plano de memorização simples e suave. Escolha um versículo por semana. Ao final da semana, revise os anteriores. Ao fim de um mês, você terá 4 versículos firmes no coração. Outra técnica é transformar o versículo em uma canção curta. Basta cantarolar a frase 2 ou 3 vezes e a música fará o trabalho da memória. Se a mente lhe foge, não se culpe. Volte com gentileza ao passo da leitura e recomece. Oremos. Pai, grava Tua palavra em nossos corações. Ajuda-nos a lembrar do que nos fortalece quando os ventos sopram contra nós. Dá-nos criatividade para fixar a verdade em nossa memória e coragem para vivê-la quando for necessário. Em nome de Jesus, amém. O quinto passo é agir. Transformar o que foi ouvido e memorizado em serviço concreto. O salmo não termina na contemplação. Termina com a imagem do fruto. Fruto é ação que abençoa. Produzir fruto é fazer pequenas escolhas que beneficiam outros e glorificam a Deus. Jesus falou que nós somos ramos e que, permanecendo nele, damos fruto. O fruto tem a ver com a qualidade das nossas relações, com a fidelidade no trabalho, com a coerência entre fé e ação. Considere atos práticos que você pode realizar logo pela manhã, antes mesmo das grandes demandas do dia. Enviar uma mensagem de encorajamento a alguém que precisa ouvir, preparar um café para um familiar, orar brevemente por um colega de trabalho antes de começar uma reunião, escolher uma atitude de paciência no trânsito. Se tiver possibilidade, combine com um amigo um ato semanal de serviço. Visitar um vizinho idoso, participar de um pequeno grupo de apoio, ler um versículo para alguém que não pode sair de casa. Cultivar esse hábito faz com que a sua rotina religiosa se transforme em testemunho prático. A ação não precisa ser grandiosa. Às vezes, o fruto mais precioso é uma palavra que rompe o silêncio do desânimo. Não espere reconhecimento humano. Seu serviço é plantado para a glória de Deus. Quando agimos assim, nossa vida se torna um testemunho silencioso que atrai, como a árvore que dá sombra e frutos para quem passa. Oremos. Senhor, dá-nos mãos prontas a servir e olhos atentos para as oportunidades de abençoar. Que nossa fé produza ações que reflitam a Tua graça. Afasta de nós a tentação de buscar frutos para a exibição. Que façamos o bem por amor a Ti e ao próximo. Em nome de Jesus. Amém. Agora, quero enriquecer cada um desses passos com exemplos práticos e adaptações para diferentes realidades. Porque sei que viver em apartamentos em zonas rurais, com família grande ou jornada extenuante, muda o cenário, mas não destrói a possibilidade de enraizar-se.
Se você tem uma manhã com crianças pequenas, transforme o silêncio inicial em um momento breve de gratidão compartilhada. Antes do café, todos, por poucos segundos, possam dizer algo pelo qual são gratos. A leitura pode ser uma frase curta que as crianças possam repetir. A memorização pode ser a palavra do dia, gentileza, perdão, obediência. E a ação pode ser uma gentileza feita por um membro da família. Essas pequenas repetições, feitas por anos, constroem raízes profundas. Se você trabalha em turnos e não tem uma manhã fixa, escolha um ritual móvel. No primeiro momento acordado, diga uma declaração curta. Durante o trajeto, repita o versículo memoritário. Na troca de turno, entregue uma palavra encorajadora a alguém da equipe. A consistência, mesmo irregular, cria raízes. Se a sua vida é solitária, use a rotina matinal para criar conexão. Envie uma mensagem de bom dia para alguém que precisa. Se a sua rotina é super familiar, arranje um minuto de solitude dentro do lar, mesmo que seja no banheiro, e cumpra ali o passo do silêncio e leitura. Quero também dedicar um espaço para falar sobre as armas mais comuns que tentam impedir este hábito: distração, culpa e comparações. Distrações vêm em ondas. O impulso de ver as notificações, a ansiedade sobre o dia, memórias que nos puxam para trás. Uma prática que ajuda é a regra dos primeiros 3 minutos. Se, ao abrir os olhos, você ceder aos estímulos por menos de 3 minutos, não se considere derrotado. Apenas retome no próximo dia com mais firmeza. Guilt pode surgir quando pensamos: falhei, perdi 2 manhãs, já não vale a pena. E nisso a narrativa do inimigo é eficaz. Responda com graça a si mesmo, arrependa-se com doçura e recomece. A comparação é outro ladrão. Não olhe para o que outras pessoas fazem nas redes e se sinta menor. Cada coração caminha no ritmo que Deus dá. Baseie-se no que Deus pede, não no que o outro mostra. Muitos enfrentam seca espiritual, momentos em que o versículo memorizado parece não produzir calor interior. Isso é normal. A aridez espiritual não é sinal de rejeição divina. Às vezes, é parte do processo de maturação. Continue com fidelidade à prática e procure comunhão com irmãos, confissão sincera e, se for o caso, aconselhamento pastoral. Grandes figuras bíblicas também experimentaram fases duras. José ficou no cárcere antes de governar. Daniel enfrentou a cova dos leões e, no meio disso, a fidelidade persistiu. Neemias teve que orar e trabalhar. Havia oposição, mas ele não abandonou o projeto. Esses relatos nos lembram que a fé se fortalece na persistência. Agora, quero trazer uma pequena tabela mental, não em forma de quadro visível, mas em seu pensamento, que serve como um cronograma suave de manhã para quem tem 20, 30 ou 60 minutos. Se você tem apenas 5 minutos, 1 minuto de silêncio, 1 minuto de leitura e declaração, 2 minutos de meditação breve e um gesto de ação planejado para o dia, uma ligação, uma mensagem. Se tem 20 minutos, 5 minutos de silêncio com leitura, 5 minutos de meditação e escrita de 2 ou 3 aplicações práticas, 5 minutos de memorização, recitação e 5 minutos planejando um ato de serviço. Se tem 60 minutos, pode incluir leitura bíblica mais longa, meditação mais aprofundada, escrita de oração, memorizar o versículo da semana e planejar uma ação de influência maior. O ponto é, seja qual for o tempo, que haja intenção e repetição. Quero também dar dicas sobre como transformar memorização em hábito coletivo. Encontre um parceiro de responsabilidade espiritual. Pode ser um amigo, alguém da sua igreja ou um mentor. Combine uma palavra por semana e troquem mensagens sobre como aplicaram a verdade. Grupos de memorização online funcionam bem. Vocês podem gravar a si mesmos recitando o versículo e compartilhar num grupo privado.
A experiência de comunidade acelera a fixação e fornece encorajamento. Há ainda meios práticos para guardar o versículo no dia a dia. Coloque-o como imagem de tela no celular, grave sua própria voz, lendo o versículo e escute no caminho. Escreva-o num caderno de oração e leia ao final do dia. Uma prática poderosa é o retorno da noite. Antes de dormir, releia os versículos memorizados e cheque se alguma ação foi tomada. Pequenas auditorias semanais ajudam a construir disciplina. Agora quero falar a você que já experimentou essa rotina por algumas semanas e talvez não tenha visto sinais visíveis de prosperidade. Permita-me repetir com ternura pastoral. A prosperidade bíblica é integral e cumulativa. Às vezes, o fruto aparece a longo prazo. Testemunhos reais, como os de pessoas que começaram com 1 minuto de silêncio e anos depois viram sua família restaurada ou portas abertas no trabalho, mostram que Deus age com fidelidade e mistério. A magia que eu nomeei no título é exatamente a ação graciosa de Deus que opera por meio da fidelidade humana. Mas essa ação não é mecânica. Ela dialoga com a soberania e o tempo divino. Quero citar brevemente Gálatas, quando falamos de fruto. Paulo descreve um fruto que não é fruto de autopromoção, mas do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Ignore o espírito do mundo que quer medir tudo por números e resultados imediatos. O fruto do Espírito frequentemente se manifesta em relações restauradas, em decisões éticas no trabalho e em paz interior, quando as circunstâncias continuam difíceis. Esses sinais são indicadores reais da prosperidade integral que Deus deseja. Não se trata de enriquecer pelo enriquecimento, mas de prosperar no que verdadeiramente importa. Vamos orar agora por perseverança e por aqueles que estão cansados de tentar. Pai, damos-te graças porque és fiel mesmo quando somos inconstantes. Dá-nos perseverança para voltar às práticas que alimentam nossa fé. Renova nossas forças e lembra-nos que cada ato de fidelidade, por menor que pareça, é visto e usado por ti. Consola os cansados e anima os desanimados. Em nome de Jesus. Amém. Antes de avançar para uma oração intercessora mais ampla, quero oferecer estratégias específicas para memorizar e meditar que funcionam na prática. Primeiro, o ciclo dos 3 momentos: manhã, meio-dia e noite. Recitar o versículo pela manhã, repeti-lo mentalmente no almoço e revisá-lo antes de dormir facilita a memória. Segundo, a técnica do mapa mental. Associe palavras do versículo a imagens na sua mente e depois percorra o mapa visual quando precisar recordar. Terceiro, a técnica da escrita. Escrever o versículo à mão reforça a memória porque envolve corpo, visão e mente. Quarto, o ensino. Explicar o versículo a alguém, mesmo que seja a você mesmo em voz alta, fortalece a retenção. Essas técnicas não são mágicas. São formas práticas que seu cérebro e seu coração aceitam mais facilmente. Misture-as, adapte-as e descubra o que funciona para você. Todos somos diferentes. Uma pessoa aprende cantando, outra escrevendo, outra repetindo em voz alta. Descobrir seu estilo de aprendizado é parte do caminho de enraizamento. Agora, vamos expandir a oração, intercedendo pelas áreas centrais que o DNA do Salmo 1 abrange: perdidos, líderes, jovens e famílias. Orar por outras pessoas não só coloca seus problemas diante de Deus, como também lhe conecta à missão maior do reino. Interceder é um ato de serviço espiritual que produz fruto, mesmo quando não vemos. Pai, neste momento intercedemos pelos que estão perdidos, aqueles que ainda não conhecem o teu amor. Que a nossa vida, como árvore plantada, atraia aqueles que precisam de sombra e fruto. Usa nossos passos para encaminhar almas ao teu abraço. Oramos também por líderes,
pastores, professores, autoridades, que tenham sabedoria e humildade para exercer seu ofício. Dá-lhes coragem para tomar decisões que edifiquem o povo e compaixão para cuidar dos que são fracos. Intercedemos pelos jovens, que enfrentam tantas vozes e tantas pressões. Protege-os, dá-lhes mentores piedosos, abre portas de direção e propósito. Oramos pelas famílias para que haja reconciliação, diálogo e fé compartilhada. Senhor, prospera de forma integral nossas casas, na alma, nas relações, no trabalho e no chamado. Que a tua graça seja evidente em cada área. Em nome de Jesus, amém. Quero agora oferecer algumas pequenas orientações para transformar essa prática num hábito duradouro, porque a consistência é o que fortalece a raiz. Primeiro, não busque perfeição. Muitos desistem porque esperavam disciplina ininterrupta e se frustram na primeira queda. Volte com carinho, não com autoacusação. Segundo, associe o novo hábito a um já existente. Por exemplo, depois de escovar os dentes ou antes do café, faça seu silêncio. Isso cria um gatilho de memória. Terceiro, registre pequenos sinais de mudança numa agenda. Escreveu uma frase que Deus te deu? Colocou em prática uma ação de gentileza? Anote. Essas notas serão combustível em dias secos. Quarto, celebre as pequenas vitórias. A gratidão é um solo fértil para a raiz. Também é essencial avaliar e ajustar. Se uma prática é insustentável, simplifique. O objetivo é construir uma vida que se funda na presença de Deus, não criar um código rígido que acaba asfixiando a fé. Flexibilidade com fidelidade é a marca de um discipulado maduro. Antes de fechar, quero contar de forma breve e anônima mais um testemunho ilustrativo. Alguém me contou que em tempos de crise no trabalho, decidiu seguir 4 dos 5 passos durante 3 meses. Silêncio, leitura curta, memorização e um ato diário de gentileza. As circunstâncias externas permaneceram tensas por semanas, mas a pessoa sentiu uma mudança interior. As reações aos colegas ficaram mais serenas, surgiram oportunidades de diálogo e, gradualmente, portas se abriram. Não foi uma transformação instantânea ou estrondosa, foi um processo de crescimento. Essa história não promete que o mesmo acontecerá para todos do mesmo modo, mas aponta para a fidelidade de Deus, que opera onde a pessoa escolhe persistir na presença e na ação. Voltando ao Salmo, fecho nossa preparação com uma oração que declara a identidade que queremos assumir. Somos árvores plantadas. Dizer isso não é vaidade, é reconhecer uma aliança. Não somos autossuficientes, somos posicionados por Deus junto às correntes de água. E por sua graça, iremos produzir fruto. Oremos juntos, Pai. Nós nos declaramos tuas árvores hoje. Planta-nos junto às tuas correntes de água, que nossas raízes penetrem profundamente no teu amor e em tua verdade. Dá-nos perseverança para meditar dia e noite, sabedoria para rejeitar conselhos que não vêm de ti e bondade para agir em favor dos que nos rodeiam. Que a nossa vida seja testemunho que atrai outros para ti. Senhor, usa-nos, não para nossa glória, mas para o teu reino. Em nome de Jesus, amém. Agora, antes de encerrar com a bênção, trago um convite prático para amanhã. Antes de pegar o celular, diga: Pai, plantai-me. Leia o versículo que escolher. Permaneça em silêncio por 60 segundos. Declare a palavra ao menos uma vez em voz alta. Escolha uma ação simples de serviço para o dia. Se puder, escreva nos comentários: árvore plantada, agora. Esse gesto é uma forma de compromisso público, pequeno e poderoso. Você já fez isso? Ótimo. Se não fez ainda, escreva quando concluir esta oração. Se este vídeo tocou seu coração e você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, um amigo cansado, um parente desanimado, um jovem sem direção, compartilhe este vídeo com essa pessoa.
Ajude a formar uma corrida de árvores plantadas. E se você quiser aprofundar sua prática, inscreva-se no canal para encontrarmos mais juntos recursos que ajudem a enraizar sua vida na palavra. Fecho com uma bênção. Que o Deus vivo, por cujo sopro a criação floresce, te plante hoje junto às correntes de águas. Que suas raízes encontrem alimento no Espírito, que seu fruto abençoe muitos e que, em todas as estações, você sinta a fidelidade daquele que chama para a vida. Que a paz de Cristo guarde seu coração e que a graça do Pai te cerque. Em nome de Jesus. Amém. Diga agora, em voz baixa ou alta, conforme o teu conforto, sou árvore plantada. Leve essa declaração consigo e, se for a vontade do seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa palavra e inscreva-se para caminharmos juntos. Que o Senhor te guie hoje e sempre. Amém.